Olá, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Renovação e Conexão. Mais uma vez eu vou estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje com a missionária Vanessa, convidada do nosso programa, e vai estar participando com a gente, falando um pouco do seu ministério, sua vida. Enfim, a gente vai estar batendo um papo aqui bem legal com vocês. E fiquem ligadinhos que já já a gente está entrando nesse debate. Antes de começar a falar sobre o ministério da missionária Vanessa, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Convido vocês que estão em casa a fechar os seus olhos, se ligarem em Deus e vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos mais uma vez de estar aqui na tua casa, nesse espaço, porque a tua palavra diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Nós somos a tua casa, nós somos o teu templo, e nós queremos e autorizamos o teu Espírito a habitar em nós, porque nós queremos que de nós saia a virtude, saia a vida, e que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que elas possam ser impactadas, ser tocadas, ser transformadas, ter a consciência e a convicção de que só o Senhor Jesus é a salvação, só o Senhor Jesus é o caminho, só o Senhor Jesus é a vida. Por isso eu declaro isso e peço ao Senhor para que nos abençoe, nos cubra com o teu sangue, com o teu poder, com a tua graça, nos dê sabedoria e fala a todos os corações, inclusive aos nossos, aqui, a todos que estão no ambiente, nos bastidores, que o Senhor possa estar derramando sobre nós a tua luz, a tua graça e a tua misericórdia. Te peço, Senhor, abençoa cada ouvinte, Pai. As pessoas que estão ouvindo neste momento, as pessoas que irão ouvir, eu peço que o Senhor tire toda a barreira, todo o empecilho, toda a escama dos olhos para que eles possam enxergar, para que eles possam entender e absorver tudo que for falado aqui, que sirva de edificação para cada vida. É a oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Bom, estamos aqui, a missionária Vanessa vai se apresentar para vocês. Boa noite, paz e graça. Eu sou a missionária Vanessa. Eu agradeço aí o convite, né, qual o evangelista que Josivan fez para mim estar aqui nessa noite aqui, juntamente aqui com ele. Bom, a gente vai dar uma lida num trecho bíblico e eu gostaria que vocês acompanhassem aí na casa de vocês, quem estiver assistindo ou ouvindo o programa, para que esse versículo sirva de inspiração para a vida de cada um. Esse versículo fica no livro de Atos 13, versículo 2. Enquanto eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separei-vos para a minha obra missionária, que Paulo e Barnabé façam. Esse versículo tem tudo a ver com o ministério da missionária Vanessa. Ela vai falar um pouquinho sobre o ministério, mas ela também vai falar um pouquinho da história de vida dela. Então a gente não vai se prender propriamente ao ministério delas, mas a gente vai falar sobre a experiência de vida dela no dia a dia, tanto atuando no ministério como cristã, como pessoa, como serva de Deus. Então, a gente vai abrir um espaço aqui para a missionária Vanessa falar sobre como que aconteceu a conversão, como que ela chegou ao caminho do Evangelho, se os familiares influenciaram para que ela estivesse aqui hoje. Como que Jesus chegou na sua vida? Então, na verdade, assim, existem pessoas que ela nasce no berço evangélico, existem outras não. Eu costumo dizer que eu não nasci em berço evangélico. Então, assim, a minha conversão foi muito... No princípio, eu tinha aquele conceito que eu não gostava de cristão porque eu achava que cristão, como muita gente tinha, alguns ainda têm até o dia de hoje, falava, igreja pede dinheiro, o povo é muito barulhento, essas coisas. Então, assim, eu não tinha aquele conceito muito favorável.
Só que eu acredito que quando Deus ele tem um propósito, ele tem uma chamada sobre a nossa vida, aquilo ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, assim, eu cresci não no evangelho, muito ao contrário, minha família em si, católica, então eles tinham o hábito de ir, não era praticante, mas ia. Eu ia, mas eu não me sentia que aquele era o meu lugar, mas algumas vezes eu ia. E num determinado momento da minha vida, eu creio que o momento que Deus ele preparou para poder, eu digo, nos chamar, né, para o caminho. Eu morava num bairro aonde eu costumava dizer que, como a gente diz, né, bifocar lá as ruas. E assim, todas as ruas que eu subia, eu encontrava com alguém algum cristão que era de alguma denominação, que era de alguma igreja, o qual me convidava para ir. E naquele momento eu não queria ir. Mas de tanto você ser chamada, você vai. Então eu lembro-me que eu fui numa determinada igreja, mas eu falei, eu vou para que essa pessoa pare de me chamar e fui. Só que em todo tempo tinha o convite. E aí no meio do caminho eu passei por um processo, por uma situação, e eu lembro que me foi apresentado uma congregação e eu peguei e fui. É uma congregação no qual, para mim, quando é algo benéfico, eu não tenho problema em citar nome, né? E eu lembro que no princípio eu tinha ido na Universal, lá eu aprendi algumas coisas que exercem a minha fé até mesmo na parte de dízimo e ofertas, porque eu acho que em todo ambiente você tira coisas favoráveis e coisas não é só como pessoas fazem críticas. E eu fui e eu comecei ali. Depois eu tinha uma amiga que ela tinha uma irmã que era da Assembleia, e ela me fez um convite, eu peguei e fui. E engraçado era que a minha amiga não era cristã, mas eu fui pela irmã dela que era. E ali, quando eu fui, eu ouvi um louvor, o qual ali falou comigo. E desde aquele momento ali, eu passei aí. Então, assim, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, na Madureira. Eu fiquei um tempo lá. Lá, quando eu cheguei, eu já, na época, entrei num grupo de jovens. E ali eu fiquei interagindo. Depois de um tempo, eu conheci um outro ministério. Já tinha uma proposta de mudança de casa de onde eu estava para onde eu estou hoje. Então, naquela época, eu não estava trabalhando. Então, assim, hoje em dia, tem pessoas que ela mora do lado da igreja, evangelista, e ela não quer ir para a igreja. Então, teve um processo de amadurecimento mais rápido, assim, vamos dizer, por conta dessa mudança toda? Ou como que aconteceu esse processo de amadurecimento? Ele foi mais lento e foi acontecendo gradativamente? Porque tem pessoas que os processos são diferentes, cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus, né? Não, eu não tenho como foi uma coisa lenta. Eu fui automaticamente, eu já fui conhecendo as coisas de Deus, eu já fui me envolvendo, eu já estava meio que começando a fazer a obra sem saber o que eu estava fazendo. Né? Existem pessoas que acham que a gente começa a obra no altar com microfone, né? Coisas nesse tipo, e eu não comecei em cima do altar, eu comecei abaixo do altar, eu comecei do lado de baixo. Então, assim, nisso tinha as visitas, tinha uma série de coisas, e eu fui interagindo, eu fui envolvendo, e fiquei, né? Fui participando. E interessante que da minha casa para onde eu congregava, eu tinha que atravessar 3, 4 bairros para poder ir. Então, assim, eu não tinha dificuldade em ir, eu ia de manhã porque eu gostava de ir para as consagrações, aí eu voltava, aí de noite eu voltava para o culto, e aí às vezes tinha visita que tinha, eu voltava e eu não tinha problema com isso. E aí, nesse meio caminho, houve um processo que a gente tinha que fazer a mudança de casa para vir para onde eu estou aqui na freguesia, e nesse meio caminho eu conheci um outro ministério. Na época eu gostei, só que eu continuava no meu, então assim, eu não faltava nas tarefas do meu, mas eu ia visitar, e foi quando Deus me migrou para aquele ministério. E eu fiquei um tempo lá congregando, depois um dos meus pastores abriram uma filial, eu fui com eles, e aí fiquei um determinado tempo, e aí foi indo, aí houve processos lá entre as lideranças que dividiu, aí fui para outro, então assim, eu acabei passando por alguns ministérios, não porque eu queria mudar, mas por concernente às situações que aconteceram. Mas o interessante, sabe, que é que, assim, todas as pessoas que carregam bagagens, geralmente passaram por experiências parecidas. E, assim, claro que toda regra há exceção, mas geralmente as pessoas que têm conhecimento, têm uma profundidade, têm experiências com Deus, sempre tem essa oportunidade de experimentar e de conhecer novos conceitos, visão de ministério e crenças diferentes, porém sendo que o objetivo do alvo, que é o mesmo que é Cristo, o céu é o mesmo, porém a interpretação bíblica
de alguns ministérios, um vai por uma linha, outro vai por outra linha, mas todos têm algo em comum, Cristo, o alvo é sempre Cristo. Né? E a gente tem essas experiências de vida e o apóstolo Paulo também fala, né? Que apesar da diferença da forma de que cada um pregava o evangelho, todos, né, estavam focados num só objetivo, que era Jesus. Então, assim, como o apóstolo Paulo não condenou, como o próprio Jesus não condenou as vertentes diferentes, mas que pensavam um pouco diferente, mas que proclamavam o evangelho focado em Jesus Cristo, isso trouxe uma clareza para que hoje nós tivéssemos a oportunidade também de ter essa liberdade, né? Então, isso te trouxe amadurecimento, né? Também nessa questão de você passar por outras casas para poder absorver aquilo que tinha de bom ali e ser bagagem para o teu ministério. Sim. Então, isso é louvável e não tem nada de errado nisso, né? Porque tem muita gente que Não. avalia como errado. Eu, assim, claro que eu não concordo com pessoas que ficam migrando o tempo todo de igreja, pulando de galho em galho, não é sobre isso. É onde tem situações que Deus nos leva para ministérios diferentes para concluir obras e tal. E aí são situações diferentes, né? Que às vezes você está ali, Deus te colocou ali por um tempo e depois Deus te tira e diz, não, era só para te preparar, né? E aí são situações totalmente diferentes daquelas pessoas que não têm uma solidez, vamos dizer assim, né? Que é mais claro, o possível, né? Mas depois dessas experiências que você teve, depois de todas essas você passou por esses conflitos e também por conhecimento e amadurecimento, assim, qual foi a primeira vez ou a primeira experiência com Deus relacionada ao teu ministério com missões? Porque, assim, geralmente a gente descobre como? A gente pode ter paixão por ele, a gente pode receber uma profecia e nos acender um sinal de alerta, ou a gente pode ver outras pessoas fazendo missões e a gente simplesmente descobrir que a gente gosta daquilo, mas a gente só não sabia que existia. Me fala aí como que foi a tua primeira experiência, qual foi o teu primeiro contato com as missões. Como que chegou ao teu coração? Então, quando a gente fala de missões, eu falei isso, né, no outro dia, as pessoas normalmente, elas falam de missão quando você vai para fora, quando você vai para outro estado, quando você vai para outro país. Só que a missão, na realidade, ela não começa quando você está indo para fora, ela começa onde você está. Porque se você não tiver a capacidade de fazer a missão onde você está, como que você vai fazer a missão para fora? Então, assim, eu comecei fazendo a missão no ambiente que eu estava, a gente saía, né? Porque quando a gente fala a respeito de coisas, você vai fazendo missão através de conhecer pessoas, de visitas, de ganhar pessoas, de tudo mais. Então, eu comecei nessa trajetória. Até então, naquele momento, eu não sabia a dimensão daquilo que eu estava fazendo. E assim eu fui indo e a gente foi fazendo. Depois foi quando eu já fui fazer para fora, no sentido de ir para outro estado, para poder fazer a missão. Então, assim, foi quando eu fui fazer a minha primeira missão fora. E quando eu fui fazer, para mim era algo novo, porque a gente sabia que existia e a gente sabe que tem as coisas que você vai fazer, mas você sabe que também tem a dificuldade da missão. Porque existem pessoas que acham que fazer missão é fácil, acham que fazer missão é só mar de rosas. E na realidade não é isso. Você vai fazer missão, você vai ganhar almas, você vai fazer aquilo que for proposto dentro da missão que você está indo fazer. Às vezes você vai fazer uma missão e você não sabe nem exatamente o que está te esperando lá do outro lado para que você venha fazer. E quando você está lá, você depara com aquilo que você tem que fazer. E muitas das vezes se você não tiver feito ainda, é uma coisa que você vai fazer. Eu costumo dizer que você vai catar um cavaco ali naquele momento para que você possa fazer. Então, assim foi quando eu comecei. Maravilha. Nesse período, quando todas as pessoas que fazem missões, também no período de missões, elas acabam tendo experiências e tendo situações no qual Deus mesmo permite para que a pessoa também tenha um preparo maior para as obras futuras e para que a pessoa tenha a convicção de que foi Deus que chamou e para que Deus está reafirmando na vida da pessoa o chamado, né, e o ministério,
e te dando experiências para que situações diferentes que venham a surgir, você possa ter uma maneira de se sobressair, né, no meio da situação, saber a direção tomar, o posicionamento, e no meio dessas situações aparecem pessoas enfermas, aparecem pessoas com problemas espirituais, que precisam de um trabalho de libertação, aparecem pessoas com problema financeiro, aparecem pessoas com problema de ordem de saúde, né? Pessoas com ordem de saúde emocional, psicológica, enfim, todas essas situações que eu estou citando aqui, você vai enfrentar no meio do caminho da missões. Então, você acaba sendo meio que um psicólogo, um pouco de psicólogo, um pouco de pastor, um pouco de doutor, um pouquinho de tudo. Mas, voltando ao início da pergunta, nesse período, qual foi, assim, a maior experiência que você teve no campo espiritual? Seja ela no sentido no mundo espiritual, ou seja ela no físico. Não importa se foi no físico ou no espiritual. A importância dessa experiência para você. Então, a importância dessa experiência, quando a gente vai para o campo, quando a gente vai fazer missão, você se depara com muitas situações. E muitas das vezes você encontra situações que a gente nem espera que você vai passar. Então, assim, quando eu deparei com a minha primeira experiência, eu simplesmente, eu tinha em mente que seria uma coisa. E quando eu cheguei lá, era uma coisa totalmente diferente. Então, assim, eu costumo dizer que quando Deus me chamou, Ele sempre disse para mim assim, olha, eu tenho algo especial com você, eu tenho algo diferente, não é igual a todo mundo. Então, assim, quando o Senhor falou isso para mim, de início eu falava, eu queria ser igual a todo mundo, porque é mais cômodo, né? Você vê como que todo mundo é e você seguir um ritmo, mas quando Deus tem um propósito diferente, as coisas que acontecem, as experiências, tudo que vem sobre a sua vida é de uma forma diferente. Então, na missão, eu estava ali para ganhar almas, para pregar o evangelho, para ter pessoas para ser curadas ali, por Deus, para ser libertas. Mas a minha primeira experiência, na verdade, não era isso. Era um tratamento que o Senhor tinha me tirado de um ambiente para me levar para outro, para tratar um casal, entendeu? Para tratar uma liderança. Então, assim, eu passei um processo ali por conta de um tratamento que Deus tinha para tratar aquela liderança. E foi uma experiência para mim muito grande, porque eu tive que pegar as coisas positivas, eu tive que pegar as coisas negativas, eu tive que lidar com situações, eu tive que lidar com pessoas, eu tive que lidar com conflito de coisas que parecia ser e não era, de pessoas que parecia ser e não era, né, de uma série de coisas. Então, assim, foi uma grande experiência que eu passei ali e que eu trouxe para mim como rica, né, como eu me portaria, não somente em missão, mas como eu me portaria também em local onde eu estava e aquilo que eu não faria e aquilo que eu faria. Então, assim, em todo o tempo, até mesmo quando você vai fazer missão, ou então até mesmo quando a gente está falando de congregação de mudar, eu tive tudo isso como uma bagagem, uma preparação para o ministério que Deus tem na minha vida. O interessante é que essa experiência, pelo menos para mim, é uma coisa assim nova, porque assim, ao mesmo tempo que não é nova, porque assim os pastores geralmente tratam disso com maior frequência, né, desses conflitos, mas para missões é bem diferente, né? Então assim, perceba a dinâmica e a experiência de cada um é ímpar, né? Não é igual para todos, né? Não é copia e cola. Simplesmente acontece que para cada pessoa Deus tem um tratamento diferente, né? Então Deus viu a necessidade do casal e viu também que estava num campo de preparação para a tua vida e para te dar experiências, foi lá te usar em prol do casal para poder estruturar a vida deles, porém o Senhor estava também te colocando na escola dele para que você pudesse ter futuramente desenrolar outros, né, projetos e ter outra visão, né, de ministério e assim amplia a visão, muda o contexto e dá uma amplitude na hora de você exercer o papel de missões, porque muitas vezes as pessoas pensam que missões é ir para a África, né? Sim. E as missões não se resumem em ir para a África. E não é que eu tenho nada contra as pessoas irem para a África, pelo contrário.
tem que ir mais. Porém, assim, às vezes as pessoas precisam fazer o dever em casa. E às vezes as pessoas precisam fazer as missões no bairro, as missões na cidade onde mora. E aí Deus vai expandindo, porque você vai pegando experiência, você vai tendo batalha espiritual, você vai enfrentando pessoas doentes, tanto no campo espiritual como no campo físico, e você vai entendendo a necessidade de tratamento na vida dessa pessoa e Deus vai transformando. E com isso você vai ganhando experiência. E fica muito claro quando você vai exercer o seu ministério em outro local, onde você encontra pessoas passando pelas mesmas situações. Você já sabe que caminho que vai tomar. Sim. Porque você já tem um preparo, tanto espiritual como material, né? De ter vivido aquilo. Então você já sabe assim, não, na outra vez eu errei nisso. Eu não posso mais errar porque eu já tive essa experiência, assim não deu certo. Ou então da outra vez deu certo assim. Eu vou fazer assim porque da outra vez Deus me orientou assim, eu vou fazer assim. Então tem todo um contexto aí em cima de uma pessoa, né? Deus te ensina coisas que você passaria 10 anos aprendendo, Deus te ensina com uma pessoa. Você tratando uma pessoa, Deus te dá uma faculdade de 10 anos aí. Então, isso é muito interessante e é louvável, né? Porque, por exemplo, essas experiências que Deus coloca nas nossas mãos, nas nossas vidas, e a gente vai vivendo tudo que Ele tem para as nossas vidas, e as promessas Ele vão se cumprindo. Agora, voltando para o campo pessoal da sua vida, depois que você conheceu o Evangelho, falando de igrejas e tudo. Como que foi conhecer as ações do Espírito Santo? Como é que foi ter experiência, o contato com o Espírito Santo? Porque uma coisa é você chegar na igreja e alguém falar, aceita Jesus, e a pessoa falar, não, eu quero aceitar Jesus. Você acredita em Jesus? A pessoa fala, não, eu acredito em Jesus. Você quer viver com esse Jesus? E a pessoa vai falar que quer. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Todo mundo vai falar. Quer dizer, pelo menos 90% das pessoas vai falar que quer ir para o céu, porque tem um grupo ainda que ainda fala que quer ir para o inferno, declaradamente, né? Nós não, nós queremos ir para o céu, nós declaramos que somos cidadãos do céu. Porém, cidadãos do céu. Porém, o que acontece? As pessoas, muitas das vezes, elas vai tendo, né, experiências e muitas das vezes elas não contam experiências. E a gente tem esse espaço aqui aberto para as pessoas contarem também experiências, para eu falar da minha experiência. Está aberto a qualquer pessoa que tenha, né, a consciência, claro, que seja firmado na palavra e queira falar sobre essas experiências, a gente está sempre aberto, convidando pessoas. Porém, é, é importante você falar sobre isso porque isso vai dar um norte, talvez, para uma pessoa que está em casa, que nunca teve uma experiência ou que já teve, mas não sabe nem lidar com isso, né? E às vezes isso daí traz uma clareza melhor para a vida da pessoa, porque você está falando do seu pessoal, daquilo que você viveu. Então me fala aí desse contato com o Espírito Santo. Como foi o seu primeiro contato com o Espírito Santo? Foi no dia que você foi para a igreja e aceitou Jesus? Ou teve que ir outras vezes para ter esse contato com ele? Ou ele já começou a ter contato contigo antes mesmo de você declarar que era cristã e que já tinha aceitado Jesus? Porque pode acontecer também, né? Da pessoa antes mesmo de se declarar, porque ela já declarou no coração. Então, quando ela levanta a mão, é só como um sinal de confirmação. Mas tem gente que levanta, tanto que tem gente que eu já vi sendo batizada com o Espírito Santo antes mesmo de se converter, né? Então, a pessoa já tinha aceitado Jesus dentro dela. Né? Então, fala sobre essa experiência aí pra gente. Então, a minha experiência, eu acredito que foi assim quando eu entrei no ministério no qual eu falei. Não foi simplesmente quando você levantou a mão para aceitar Jesus, né? Porque normalmente as pessoas perguntam, né? Se você quer aceitar Jesus, eu digo que na verdade deveria ser o contrário a pergunta, né? Se ele quer aceitar a gente, né? Deveria ser o contrário. Verdade. Mas quando eu aceitei foi quando as coisas começaram a fluir, porque quando você aceita, você não conhece muito bem, né? Aquilo que você começa a viver. E eu comecei a ter muitas experiências, até acredito eu que com relação
aquilo que Deus tenha comigo sem entender, porque eu lembro que quando eu ia para a igreja, como eu falei, eu ia muito para as consagrações. E naquela época, era muito aquelas irmãs que a gente costumava dizer, que hoje em dia acho que são poucas, não sei se tem ainda, que eram as irmãs do Cocó lá que ficava na oração, né? Então, assim, eu amava estar ali junto com elas, buscando, e a presença de Deus era muito real, e muitas vezes quando eu saía daquela congregação, o Espírito Santo estava falando comigo, mas quando você é novo convertido ali, às vezes você não tem aquele entendimento. E eu lembro que uma experiência para mim que era muito grandiosa é que eu morava numa rua onde grande parte das pessoas da igreja morava naquela mesma rua. E quando eu saía, às vezes o Senhor falava comigo, ah, faz tal coisa, e eu falava assim, será que é da minha cabeça? Porque a gente tem muito isso, né? Sim. Só que eu pedia muita confirmação para Deus. Eu falava, olha, se vai acontecer isso, isso e isso. E aí eu vou fazer. E acontecia situações. E às vezes o Senhor falava, fala com tal pessoa, faz isso, faz aquilo. Eu falava, tá, se for para eu falar, o Senhor vai me confirmar dessa e dessa maneira. E aí acontecia no meio do trajeto isso. E eu lembro que uma vez, eu não sei por que isso, eu estava indo embora e o Senhor falava, você vai em tal lugar fazer tal coisa, você vai em tal lugar falar com tal pessoa. E eu ia indo e eu ia fazendo aquilo. E depois eu vinha entender que era também a ação de Deus sobre a minha vida, sobre aquilo que o Senhor tinha. Então, assim, aquilo que o Senhor tinha na minha vida, a gente começa a caminhar e você começa a entender a presença, você começa a entender o mover dele. Não é do dia para a noite que você entende quando você começa a dar os seus primeiros passos. Mas quando você começa a caminhar, você começa a ter entendimento porque você está se envolvendo nas coisas de Deus, você está conhecendo mais a Deus e você passa a ter paixão por aquilo que você está envolvido. Então, assim, eu sempre tive paixão, né, pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, por estar envolvida na obra de Deus. Eu digo muito que, por muitas vezes, eu renunciei muita coisa na minha vida para estar na presença de Deus. Então, assim, quando acontecem situações, eu falo, eu sei o preço que eu paguei e pago para estar na presença de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente cai de paraquedas, né, e não é assim que funciona. Isso é bom saber. E isso ajuda muito as pessoas que têm um sonho de fazer algo para Deus, de fazer missões, de fazer algum trabalho e a gente percebe o tanto que Deus é perfeito, né? Todas as pessoas passam por turbulência, né? E assim, quando a gente se converte, para quem está nos assistindo, geralmente é o momento que mais acontece provas na nossa vida. Parece que todo mundo se vira contra nós, os seus amigos se viram contra você, no trabalho, na escola, até mesmo na igreja aparecem pessoas que se levantam contra você e você não entende porque toda aquela pressão em cima. Mas é porque, primeiro que você começou a entrar na escola de Deus e você vai ser moldado por Ele. Depois que você mexeu numa nuvem de demônios, os quais eles estavam ali alojados no teu dia a dia, né? Andando com você e trabalhando para que sua vida não desse certo. Então, quando você entra nesse campo, todos eles são movidos e são afastados dos projetos que eles tinham para a tua vida, porque agora você virou um projeto de Deus. Então, as pessoas acabam entrando nesse... Tem pessoas que a libertação é imediata, porque creu e recebeu o Espírito Santo. Tem pessoas que ficam com dúvida, e o processo de libertação já é mais lento, porque depende de nós só. Quando nós nos abrimos e damos acesso ao Espírito Santo e permitimos que o Senhor Jesus entre e reine na nossa casa e seja o Senhor das nossas vidas, aí Deus muda todo o contexto da história e as pessoas que não têm essa experiência, que não tiveram contato com Deus, passam a ter e sentir dele. Então, o que a missionária Vanessa falou aqui é basicamente que você tendo contato com Deus, você vai ter essa experiência, independente de quem seja a pessoa, ela vai ter experiência com Deus. Né? Isso nos prepara e nos molda para o futuro. Então, assim, as pessoas que estão nos assistindo, não se assustem se você está tendo uma experiência com Deus agora, que você está começando agora, e tudo parece ter se virado contra você. Porque tudo vai se normalizar.
É um momento de tempestade, mas esse mar vai se acalmar porque Jesus está na direção do barco. Ele é o piloto e ele faz com que as ondas se acalmem, ele faz com que a tempestade se acalme e ele faz com que o mar vire uma bonança e haja paz no meio das águas. Então, essas experiências são importantes para poder fazer com que a gente tenha esses momentos de reflexão. Mudando de assunto, dentro do contexto, né, claro, da tua história, do teu testemunho, da tua vida, eu, particularmente, já houve momentos em que eu me entristeci, que eu fiquei em dúvida, já houve, não de Jesus Cristo, não da fé que eu tinha nele, não que se ele existia, não era em relação a isso, mas a dúvida e incertezas, medo, insegurança, acredito que todos os seres humanos da Terra têm, né? A não ser que a pessoa seja dotada de uma especialidade aí muito, muito além do que a gente pode imaginar. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que as pessoas, elas vai passar por esse processo e tudo, e assim, eu passei por um processo da qual eu me entristeci muito, decepções pessoais e também dentro da igreja, né? Quando eu falo igreja, eu não estou falando no ministério, né, apostólico mensageiro da paz, eu estou falando na igreja no contexto da igreja de Cristo, tá? Para que as pessoas não se prendam a quatro paredes. Porque a igreja somos nós, e nós somos né, representantes de Cristo aqui na Terra, e quando nós temos atitudes nas quais são duvidosas, isso repercute na igreja, não repercute. Quando algum pastor famoso comete algum pecado, quando algum pastor famoso faz alguma coisa escandalosa, que vai para a TV, que vai para a mídia, isso reflete na igreja, não reflete num ministério só. E reflete na igreja no geral. Então, todas as pessoas que olharem para um evangélico vão falar: você é aquele pastor, o seu pastor da sua igreja, ou vocês que são evangélicos, e vai nos apontar com esse dedo de acusação, né? Sim. Então, assim, em algum momento da nossa vida, a gente tem as nossas fraquezas, tem as nossas decepções, os nossos medos, as nossas frustrações, e muitos já desistiram, já pararam de fazer a obra, e muitos já se afastaram e voltaram, e é válido, né? Porque Cristo é amor, e Ele sempre nos perdoa e nos traz. Houve algum momento em que você pensou em parar, ou que você parou e depois você repensou e foi ajudada, foi tratada pelo Espírito Santo e voltou? Ou você sempre se manteve firme apesar das lutas e da tempestade? Então, ouvindo você falar isso, eu passei por esses processos. Porque assim, na caminhada você vai passar por muita coisa. Então, você vai encontrar muitas decepções, você vai encontrar apontamentos, você vai encontrar críticas, você vai encontrar julgamentos, você vai encontrar coisas boas, mas você vai encontrar coisas também, né, no sentido negativo. Então, assim, eu passei por situações assim também, né, de decepções sim, porque às vezes você caminha ao lado de pessoas e aparentemente por um breve momento é uma maneira. Só que assim, quando algo ele não está condizente com aquilo que de fato é, a palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, né? O Senhor ele começa a mostrar porque ele conhece o seu coração e o Senhor ele jamais vai deixar você enganado e confundido. Então assim, eu já passei sim por processos não somente na vida ou com membros até dentro da igreja, não digo a nossa igreja, mas eu digo de uma forma geral, já, né, com lideranças também, pelo fato de, às vezes, Deus te mostrar coisas, ou às vezes a pessoa sair do trilho, e você não ser conivente com aquilo que a pessoa está fazendo de errado. E eu sempre fui uma pessoa que eu caminho com você, eu sou falha e você também é. Mas eu nunca fui conivente com as coisas erradas que as pessoas faziam, independente do grau, independente Sim. da patente, de nada. Eu nunca fui. Então, assim, isso era coisas que entristecia, porque quando você não era conivente, as pessoas viravam contra você e muitas das vezes colocavam você, às vezes, como culpado daquilo que você não fez, que a própria pessoa estava fazendo. Então, eu lembro de uma experiência, no qual eu estava dentro de um ministério, e começou a acontecer algumas situações.
foi quando Deus começou a me dar, como às vezes a gente costuma conversar, sonhos, porque o Senhor me revela muitas coisas de sonho, e o Senhor começou ali me mostrar coisas. E foi quando o Senhor falou para mim assim que eu iria sair dali para mim não me corromper dentro daquele ministério. E aí eu falei assim, como eu vou fazer isso? Porque era muito difícil, porque era um ministério que eu tinha fundado junto, né? Tinha catado cavaco junto. Eu gostava das pessoas, mas eu não queria ser conivente com aquilo. E teve uma hora que eu pedi a minha saída, a minha bênção para poder sair. Naquela época eu não fui compreendida. E eu lembro que eu sofri muitas críticas, até mesmo da minha própria liderança, porque eu estava indo embora. E eu fui para outro ministério. E ali eu fiquei um tempo e o Senhor falou para mim: você também vai aqui só por um breve momento. Então, quando eu falei no princípio, eu passei por alguns ministérios, eu passei, eu acredito, que foi tratar e trabalhar de Deus, porque também muitos deles eles se fecharam. Então, eu não tinha como ficar dentro de congregação, o qual elas se fecharam. Então, assim, eu tive muitos motivos, muitas situações que poderiam me fazer parar, né, dos processos ou até mesmo das coisas que passei, mas em todo o tempo até que o Senhor tem me sustentado. Então, quando a gente usa de fidelidade com Deus, quando a gente está com seriedade nas coisas de Deus, o Senhor ali, ele está nos respaldando. Ele sabe que a gente tem as nossas fraquezas, sabe que às vezes a gente vai passar coisas que humanamente a gente não vai suportar, mas Ele está ali para poder nos sustentar ali e nos conduzir e não nos deixar parar, porque todas as vezes que você pensa em parar, o Senhor ele já sabe disso e Ele já tem um caminho para fazer com que você não pare. Então eu estou aqui, mas eu passei, assim como você passou, eu já passei muitas e muitas e muitas coisas e eu falo que a caminhada é espinhosa, né? Pelo menos a minha, ela sempre foi muito espinhosa. Vamos lá, Vanessa. Então, voltando às perguntas, que você já acabou de responder uma para a gente, né? E como que a missão fortaleceu a sua fé? A missão, ela fortaleceu a minha fé, apesar que quando você está no chamado, quando você começa a fazer a missão, você começa a deparar, como a gente disse no princípio, com situações, você começa a deparar com vida de pessoas, né, que traz experiências para você também. Você não está ali, você está ali sim para você ser um canal de bênção na vida das pessoas, mas você se enriquece com coisas que você vê, com testemunhos, com experiência de vida de pessoas, e você sabe para que você foi chamado. Então você tem que ter a convicção para que você foi chamado. E quando você tem convicção daquilo que você foi chamado, você vai passando por experiências e coisas que vai enriquecendo o seu ministério, vai enriquecendo você como pessoa, vai enriquecendo você espiritualmente, né? Então, assim, a missão foi algo que veio me enriquecendo e me dando bastante crescimento, né, em amplas situações e que, como foi dito no princípio, se você passar por alguma outra coisa, você sabe exatamente como você vai agir, como você vai lidar. Aquilo que você não sabia, como você reagiria, mas que você reagiu na situação que você passou de momento e você colocou ali, você teve uma reação e você se conduziu por aquilo que você acreditou que seria daquela maneira. Hoje você sabe exatamente a forma que você agiria se você passasse uma outra situação parecida ou até mesmo igual. Eu me lembro que na minha adolescência, logo quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, era a igreja pregava-se muito para, não só para as pessoas que estavam fora da igreja, mas principalmente para pessoas, né, que estavam afastadas, né? Tem muita gente que usa a palavra desviado, mas eu não gosto muito de usar desviado. Eu prefiro falar afastado, que eu acho que está mais... Porque eu sempre tenho a esperança e a expectativa que a pessoa vai voltar, né? Desviado é como se ele dá a impressão de que aquela pessoa não vai voltar para o caminho, do meu ponto de vista. E batia-se muito forte nessa questão de a pessoa voltar para a igreja, voltar aos caminhos do Senhor. E, assim, em algum momento você já pensou em parar e o que te fez continuar? Então, eu tive esse momento também. Eu fui para a igreja, né? Eu fiquei na igreja firme, fazendo a obra.
Passei por um processo que eu passei alguns meses afastada, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que te traz para dentro e existem pessoas que querem te levar para fora, de dentro para fora. Então, eu passei por um processo e nesse processo eu fiquei um tempo, só que eu estava um tempo fora, mas eu não estava fazendo coisas indevidas qual você estava afastado da presença de Deus. Então, assim, eu passei por esse processo, eu fiquei mais ou menos, acho que uns 3 meses, e depois eu voltei para a igreja. Eu tive, sim, desejo de parar, porque muitas das vezes, quando você é acometido por coisas que você não pensou e você não fez, a gente tem um pacto. Então, assim, eu lembro que na época a minha pastora, ela ligou para mim, e eu nunca esqueço, ela ligou do celular do filho, e eu lembro que ela disse assim para mim, aqui é tal pessoa, só que ela estava no celular dele, que no caso era ela. Aí eu falei assim, eu também vou falar, que é a Vanessa Silva também, porque ela estava falando que eu já estava assim, né? E aí quando ela falou, filha, eu ainda sou a sua mãe na fé. Aí eu falei assim, eu pensei, né? Porque quando você se afasta, você fica meio chateado. Aí eu falei assim, é. E aí ela falou assim, então você volta que a gente precisa conversar. E naquela instância, eu tinha passado por uma questão, não somente eu, como algumas outras pessoas, porque existe lideranças que ela tem um corpo, e às vezes chega a pessoa de fora, ela não tenta verificar quem é e ela já coloca em cima do altar. E eu passei por essa situação, onde foi colocada uma pessoa em cima do altar, e quando essa pessoa chegou na igreja ali, ela queria fazer entrevista com todo mundo dentro da pastoral e perguntando coisas completamente absurdas que você não pergunta, até mesmo da intimidade de pessoas. E ali eu passei por alguma insinuação e na época aquilo me chateou e eu afastei. Só que quando eu voltei, e a gente volta mais forte, né? E essa pessoa saiu do ministério. Então eu falei assim, eu vi nos olhos que o fato de eu ter voltado, o fato da minha pastora ter me resgatado, não alegrou essa pessoa. Então quando eu voltei, a pessoa foi embora. Então assim, foi algo que eu passei, então assim que eu pensei em parar em vários momentos. Eu sempre digo que se você não pensou hoje, em algum momento você vai Porque pensar. somos de Você vai carne e pensar. osso, né? Você vai pensar por quê? Porque quando você passar por situações, tem situações que Deus te avisa e tem situações que Ele não vai te avisar. Se você não tiver estrutura, se você não tiver raiz, se você não tiver firmado, a primeiro momento você vai voltar para trás. Eu, nesse momento, eu estava no começo do meu ministério, eu não estava no meio, eu não estava, né, como eu estou hoje. Então, hoje, às vezes, a gente toma umas pancadas, a gente até balança em alguns momentos, mas a gente permanece ali, enraizado. Maravilha. Eu sei que tem muita coisa para falar ainda, muitas perguntas para fazer, mas não vai dar para a gente estender mais, porque o tempo não espera e o espaço do tempo é curto e a gente vai deixar para outra oportunidade para poder prolongar sobre os assuntos, sobre esse assunto e sobre outros assuntos, né, e outros temas. E está aberto o convite para a missionária Vanessa quando ela quiser voltar aqui para poder falar conosco, se quiser debater sobre algum assunto, se quiser falar de suas experiências de vida, enfim, está sempre aberto aqui o convite. E mas assim, tem uma última pergunta que eu vou fazer, que é para a gente estar indo para a oração e encerrando esse momento de renovação e conexão e reflexão e conhecimento, enfim, que abrange, né, a todas as pessoas, mas a gente sabe que essas experiências são importantes e é importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que nós somos super-homens, que nós somos, né, pessoas que de ferro e que os pastores não têm sentimento, que os pastores não têm dias de luta, que os pastores não passam por angústia, que os cantores não passam por isso, que os apóstolos não passam, que os obreiros são de ferro e que eles estão ali para enfrentar tudo e tudo que vier. Então, assim, para que as pessoas tenham ciência de que a gente também passa por nossos momentos de conflito, em que nós somos homens e mulheres e somos de carne e osso, somos dependentes da misericórdia de Deus tanto quanto vocês. Enfim, a única diferença é que Deus nos incumbiu uma proposta, um projeto e uma missão maior, às vezes, do que o que Ele incumbiu para você, ou talvez incumbiu na mesma proporção, porém
você vai por um outro caminho e nós vamos por outro, mas que vamos chegar no mesmo algo. Então, assim, essas experiências nos fazem a gente refletir sobre isso, que a gente também precisa de oração, que a gente precisa que a igreja ore pela gente, que nós não somos super-homens, super-mulheres, né? É importante falar do lado humano também, né? Para que as pessoas percebam que há essas experiências, a gente vive essas experiências, a gente passa por esses momentos. Agora, para encerrar nossa conversa aqui, é só que conselho você daria para quem sente chamado para fazer missões? Então, o conselho que eu daria para as pessoas que foram chamadas para fazer missões é que as pessoas elas buscassem, né, não somente o conhecimento, mas quando elas são chamadas para fazer missões, para que elas vá, que elas não tenham medo, que elas não tenham receio, porque quando a gente vai fazer missão, a gente vai enfrentar muita coisa, como foi dito aqui nessa noite. Então, assim, você vai fazer a missão, você vai deparar com coisas maravilhosas, você vai passar por situações que às vezes são inusitadas ao seu ver, que você acha que você não vai passar, mas que vai te enriquecer ali, vai te capacitar ali, vai te dar mais bagagem ainda para você permanecer firme ali, você permanecer ali dentro do caminho. Né? Quando você tem um chamado de missão ali, é algo muito amplo. Às vezes a gente fala de missão e parece que é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa imensa, tem vários aspectos que você tem para a missão ali e a gente tem que permanecer firme ali buscando o propósito. A gente não pode desfalecer na fé, ainda que você passe por circunstância, você tem que permanecer ali olhando para Jesus, né? Olhando para o alvo, olhando para aquele que te chamou e fazendo aquilo que ele colocou nas suas mãos para você fazer. Não olhar para as críticas, não olhar para a dificuldade, não olhar para os ventos contrários, não olhar para exatamente nada. Porque eu lembro, resumindo, porque a gente está terminando aqui, eu lembro que quando eu fui fazer uma das missões, eu fui e eu fiz exatamente aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E muitas vezes você vai fazer aquilo que Deus te manda fazer, só que quando você voltar, muitas das vezes, você vai deparar com situações que você deixou e que às vezes quando você voltar, parece que o negócio vai estar fora do lugar. Né? Muitas das vezes é como foi dito, aquele que gostava de você não vai gostar mais, aquele ali que estava com você não vai estar mais, ou você vai passar por alguma situação adversa e você vai olhar e você vai falar, eu fui fazer o ID, agora eu estou voltando e parece que as coisas, em vez de estar melhores, Eu estou sozinho, ninguém olha para mim, né? Eu lembro que eu fui fazer uma das missões e aí eu voltei. Quando eu voltei, as pessoas que estavam em volta e de várias gradatividades de patamar que estava ali com você, de repente qualquer coisa que você falava, a pessoa já estava virada com você ao contrário. E aí eu lembro que eu falei, Deus, para que tudo isso? E o Senhor falou, você sabe o que é isso? É resultado daquilo que você foi fazer. Porque às vezes a gente vai fazer algo para Deus, mas no mundo espiritual existe uma fúria sobre aquilo que a gente está fazendo. E às vezes você recebe o confronto em questões e situações da sua própria vida como uma espécie de um ataque para ver se te para, te frustra e te decepciona. Só que se você tem o entendimento daquilo, você não vai parar, você vai continuar e você vai falar, olha, estou no caminho certo e eu tenho que continuar por essa diretriz e por esse caminho. E assim ir até o final, né? A palavra do Senhor diz ali em Daniel, porém vai até o fim, então a gente tem que ir até o fim, independente daquilo que for. É isso aí, pessoal. Fica aí, né, um direcionamento da parte de Deus, de experiência de vida, né? Receba essas palavras aí. Eu vou pedir para ela também para falar um versículo já, né? Um versículo chave, né? Que ela vai direcionar para vocês também. Mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, sobre, né, esse caminho. Você que sente um chamado de Deus, né? Tem aí experiências. E é claro que tem muitas outras, não dá nem para a gente pincelar aqui, né? Porque se a gente for contar, a gente passaria a noite inteira falando sobre o assunto. Mas infelizmente nosso tempo está acabando. A missionária Vanessa vai falar um versículo aqui direcionado para a tua vida. E logo após ela falar esse versículo, a gente vai estar entrando em oração para encerrar esse programa. Renovação e conexão. E na próxima semana a gente está voltando aí de novo para poder falar mais coisas para vocês sobre a Bíblia, sobre música, sobre muitas coisas, experiências, missões.
sobre vários assuntos que são pertinentes na obra de Deus. Por favor, missionária Vanessa. Então, o versículo que eu vou deixar nessa noite é um versículo que fala muito comigo. E eu vi esse versículo, né? E eu achei bastante interessante que é Mateus 10:16, que diz: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas, né? Porque a gente, muitas vezes, você vai ser enviado, como diz a palavra do Senhor, você vai ser enviado ao meio dos lobos. E você vai ter que ter prudência, você vai ter que ter sabedoria, né? Você vai ter que ter simplicidade ali no meio para poder saber lidar com aquela situação, para você executar o que você precisa, mas você saber lidar com a situação que está acontecendo ali naquele ambiente que você está. Então, nem sempre você vai ser levado a ambiente, como foi dito, de flores. Às vezes você vai ser levado a ambientes que você vai ter que ser como esse versículo aqui. Eis que envio ao meio de lobos. Mas eu e você, a gente vai ter que fazer a diferença ali naquele meio. Né? A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, a gente vai ter que ser o sal, vai ter que ser a luz e fazer a diferença aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, na situação que você esteja. Você tem que fazer a diferença. E saber entrar e saber sair dentro da situação ali, o qual você foi condicionado ali dentro. Ok, maravilha. Bom, já que ela é convidada da noite, participar da gente com esse bate-papo aqui muito interessante, eu vou pedir para ela para nos dar a honra de encerrar com a oração, né, para que a gente encerre esse tempo de conexão aqui. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Pai. Desde já quero te agradecer, ó Pai, por esta noite, por este momento, Pai, o qual aqui nós tivemos aqui, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que foi dito, Pai, por todos os esclarecimentos, ó Pai. Eu quero nesta noite, Senhor, agradecer por tudo, pela vida aqui do evangelista Josivan também. Quero agradecer aqui, Senhor, também pela vida da mídia, por todos, por aqueles, Pai, que vão estar, Senhor, vendo, né, essa edição aqui, o qual, né, está sendo feita hoje, e eu creio que vai enriquecer muitas pessoas, que com certeza talvez tenha pessoas que passou por algo parecido, ou que está atravessando alguma coisa, ou tem questões, situações ou dúvidas, mas que possa ter um esclarecimento sobre aquilo que foi dito nessa noite, aquilo que foi conversado, aquilo que foi colocado em pauta nessa noite. Que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar graça, Pai, que o Senhor venha sustentar aquele, ó Pai, que por algum momento também possa estar, Senhor, passando por alguma dificuldade, está pensando em parar, está pensando, olhando para a circunstância, pelas adversidades, mas que venha olhar somente para Ti, que venha olhar somente para o alvo, e que venha continuar e que venha fazer aquilo qual o Senhor colocou em suas mãos para poder fazer, que venha continuar ali lidando com aquilo qual o Senhor entregou nas mãos, com as ferramentas, com o trabalho, seja evangelista, seja missionário, seja pastor, independente da hierarquia, seja um membro, mas que possa estar ali buscando o Senhor e a cada dia se enriquecendo com a presença de Deus, com tudo aquilo que o Senhor ele vem proporcionando, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer sobre a vida de cada um. Desde já agradeço essa noite, agradeço esse convite, essa oportunidade, e que o Senhor venha abençoar a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, missionária Vanessa, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Pessoal, infelizmente vai acabar, mas a gente volta depois, hein? Fique com Deus, um beijo no coração de todos vocês. Continue ligadinhos, curtindo, compartilhando e comentando, viu? Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo programa. Beijos.